Sejam muito bem-vindos ao Evangelho do dia 2 de abril de 2021. O Evangelho de hoje é João, capítulo 18, versículo 1 ao 40, capítulo 19, versículo 1 ao 42. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Depois de dizer essas coisas, Jesus saiu com seus discípulos e foi para outro lado do riacho do Cedro, onde havia um jardim. Aí entrou ele com seus discípulos. Judas, que o estava traindo, conhecia o lugar, porque muitas vezes Jesus se reunira aí com os seus discípulos. Então Judas, conduzindo uma tropa de soldados romanos e alguns guardas dos chefes dos sacerdotes e dos fariseus, chegou ao jardim com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, sabendo de tudo o que estava para lhe acontecer, saiu e lhe disse: "Quem vocês estão procurando?" Responderam: "Jesus Nazareno." Jesus lhe disse: "Sou eu." Judas, que estava traindo Jesus, também estava com eles. Quando Jesus disse: "Sou eu," eles recuaram e caíram no chão. Então Jesus lhe perguntou outra vez: "Quem vocês estão procurando?" E responderam: "Jesus Nazareno." Jesus respondeu: "Eu já lhes disse que sou eu. Se é a mim que vocês estão procurando, deixem que os outros vão embora." Era para se cumprir a palavra que ele havia dito: "Eu não perdi nenhum daqueles que me deste." Simão Pedro tinha uma espada. Ele a desmanhou e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Jesus então disse a Pedro: "Guarde a espada na banha. Por acaso vou deixar de beber o cálice que o Pai me deu?" Então a tropa, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram e o levaram primeiramente até Anás, que era o sogro de Caifás, sumo sacerdote nesse ano. Era aquele que tinha aconselhado os judeus convenientemente que um só homem morra pelo povo. Simão Pedro e outros discípulos seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou do lado de fora, perto da porta. Então outro discípulo, o conhecido dos sumos sacerdotes, saiu e falou com a porteira e fez Pedro entrar. A empregada que tomava conta da porta disse então a Pedro: "Será que você não é um dos discípulos desse homem?" Pedro disse: "Não sou." Os empregados e os guardas tinham feito uma fogueira, pois estava frio. Eles se aqueciam e Pedro ficou aí, se aquecendo com eles. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e do seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: "Eu tenho falado ao mundo claramente. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Não falei nada em segredo. Por que está me interrogando? Pergunte aos que ouviram o que eu lhes falei. Eles sabem o que eu disse." Quando falou isso, um dos guardas que aí estavam deu uma bofetada em Jesus e disse: "É assim que tu respondes ao sumo sacerdote?" Jesus lhe respondeu: "Se falei mal, dê testemunho desse mal. Mas se falei bem, por que você está me batendo?" Então Anás mandou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote.
Simão Pedro ainda estava lá fora, aquecendo, e disseram-lhe: Será que você também não é um dos discípulos dele? Pedro negou dizendo: Eu não. Mas um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, disse: Por acaso eu não vi você no jardim junto com ele? Pedro negou mais uma vez, e na mesma hora um galo cantou. De Caifás levaram Jesus para o palácio do governador. Era cedo, e eles não entraram no palácio para não se contaminarem, e assim poderem comer a ceia pascal. Então Pilatos saiu ao encontro deles e lhe disse: Que acusação vocês trazem contra esse homem? Responderam dizendo: Se ele não estivesse agindo mal, não estaríamos entregando a você. Pilatos disse-lhes: São vocês que devem tomá-lo e julgá-lo, conforme a lei de vocês. Os judeus lhe disseram: Não temos a permissão de matar ninguém. Assim se cumpria a palavra que Jesus tinha dito, indicando o tipo de morte com que iria morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Você diz isso por si mesmo, ou foram outros que lhe disseram isso a meu respeito? Pilatos falou: Por acaso meu respeito? Eu sou judeu. O teu povo e os chefes do sacerdote te entregaram a mim. O que foi que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos teriam lutado para eu não ser entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos disse: Então tu és rei? Jesus respondeu: Você está dizendo: Eu sou rei. Para isso eu nasci e vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade, ouve a minha voz. Pilatos lhe disse: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e lhe disse: Eu não encontro nele nenhuma culpa. Mas existe um costume entre vocês, que eu lhe soltem alguém na época da Páscoa. Vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Então eles gritaram de novo: Ele não, solte Barrabás. Ora, Barrabás é um bandido. Então Pilatos tomou Jesus e o mandou flagelar. Os soldados trançaram uma coroa de espinho e a puseram na cabeça de Jesus. Colocaram nele um manto vermelho. Iam ao seu encontro e diziam: Salve, rei dos judeus! E lhe davam bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse: Vejam, eu o estou trazendo para fora, a fim de que vocês saibam que não encontro nele culpa nenhuma. Então Jesus saiu com a coroa de espinho e o manto vermelho. Pilatos disse-lhe: Eis o homem. Vendo Jesus, os chefes do sacerdote e os guardas, os chefes do sacerdote, começaram a gritar: Crucifique, crucifique. Pilatos disse-lhe: Então tratem vocês de crucificá-lo, pois eu não encontro nele culpa nenhuma. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo a lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Quando ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus, porém, não lhe deu resposta. Então Pilatos lhe disse: Não falas comigo?
Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus lhe respondeu: Você não teria nenhuma autoridade sobre mim, se ela não lhe tivesse sido dado do alto. Por isso, quem me entregou a você tem pecado maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se o soltar, você não é amigo de César. Todo aquele que se diz rei se opõe a César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Chão de Pedra, que em hebraico se diz Gabata. Era o dia da preparação para a Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: Aqui está o rei de vocês. E eles gritavam: Fora, fora, crucifique. Pilatos lhe disse: Mas eu vou crucificar o rei de vocês? Os chefes dos sacerdotes responderam: Nós não temos outro rei senão César. Então Pilatos lhe entregou Jesus para ser crucificado. Então eles pegaram Jesus, que saiu carregando a cruz, rumo ao monte chamado Lugar da Caveira, que em hebraico se diz Golgota. Foi aí que crucificaram Jesus, e com ele outros 2 homens, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos também mandou fazer uma inscrição e colocá-lo no alto da cruz. Nela estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ler a inscrição, porque o local onde Jesus foi crucificado ficava perto da cidade, e a escrita era em hebraico, latim e grego. Então, os chefes dos sacerdotes dos judeus diziam a Pilatos: Não escreva, o rei dos judeus, mas coloque: Ele disse, eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Quando crucificaram Jesus, os soldados repartiram as roupas deles em 4 partes, uma para cada soldado. Tomaram também a túnica, e a túnica não tinha costura. Era feita de uma peça única, de cima até embaixo. Então disseram uns para os outros: Nós vamos rasgá-lo. Vamos tirar a sorte para ver com quem vai ficar. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram minhas roupas entre si e sortearam minha túnica. Foi o que os soldados fizeram. Junto à cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o seu filho. Depois disso, os discípulos: Eis aí a sua mãe. E desde essa hora, os discípulos a recebeu em casa. Depois disso, sabendo que tudo estava realizado, Jesus disse: Para que se cumprisse a escritura: Tenho sede. Havia por ali um jarro cheio de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja ensopada de vinagre e a levaram até a boca de Jesus. Quando ele tomou o vinagre, disse: Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Como era o tempo da preparação para a Páscoa, os judeus não queriam que os corpos ficassem na cruz durante o sábado. E esse sábado era muito importante para eles. Então, pediram que Pilatos mandasse quebrar as pernas dos crucificados e os colocar e os retirarem da cruz. Os judeus, os soldados, foram e quebraram as pernas de um e também do outro, que tinham sido crucificados com Jesus. Quando se aproximaram de Jesus, viram que já estava morto. Por isso, não lhes quebraram a perna. Mas um dos soldados lhe perfurou o lado com a lança, e imediatamente saiu sangue e água. E aquele que viu
tem dado testemunho, e o testemunho dele é verdadeiro, pois ele sabe que diz a verdade, para que também vocês acreditem. Estas coisas aconteceram para se cumprir a Escritura. Nem um osso dele será quebrado. E ainda outra passagem dizia: olharão para aquele a quem transpassaram. Depois dessas coisas, José de Arimateia, que era o discípulo de Jesus, porém às escondidas, porque tinha medo dos judeus, foi pedir a Pilatos para retirar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu. Então, ele foi e retirou os corpos de Jesus. Também, Nicodemos, aquele que antes tinha ido de noite encontrar com Jesus, apareceu com mais de 30 quilos de uma mistura feita de mirra e aloés. Pegaram, então, o corpo de Jesus, junto com os perfumes, da maneira como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, onde estava um túmulo no qual ninguém ainda tinha sido sepultado. Então, por causa da preparação para a Páscoa e porque o túmulo estava perto, ali colocaram Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Gostaria de pedir para vocês que deixassem a sua reflexão nos comentários, para que nós possamos estar olhando, porque aqui nós só rezamos o Evangelho. A reflexão é com vocês. Fiquem com Deus, tenham um ótimo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos e até a próxima, se Deus quiser.